Meus irmãos e minhas irmãs, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo de número 42. A leitura do texto bíblico nos ajuda a compreender aquilo que Deus tem a ministrar ao coração da gente. Deus tem sempre uma palavra para o coração da gente. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Aliás, esse é um relato do profeta Isaías, que a gente guarda no coração com bastante expectativa de que Deus fale com a gente. Deus fala conosco por meio do seu Espírito Santo. Então, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus para compreendermos a palavra do Senhor. A Bíblia é um texto inspirado, então, o texto é inspirado pelo Espírito Santo. Nós outros que aqui estamos pregando ou ouvindo a respeito da palavra, precisamos da iluminação do Espírito Santo. É como uma luz que acende para que a gente possa compreender. E, curiosamente, acontece um fenômeno maravilhoso. Todos nós podemos ouvir a mesma palavra, mas cada um de nós pode ter uma aplicação diferente. É a famosa customização da palavra do Senhor para o coração da gente. E aí a gente guarda. Algumas palavras, ou dentro da palavra, a gente guarda algumas etapas dela, ou delas que ficam guardadas no coração da gente durante anos. É muito legal que algumas pessoas escrevem ou registram isso de alguma forma para poder cooperar na gravação. Por exemplo, o Salmo de número 42. Hoje de manhã, nós começamos a estudar esse Salmo e vamos continuar hoje a partir do versículo 6. De manhã, nós lemos e estudamos do versículo 1 até o versículo 5. Dentro da leitura e de uma reflexão expositiva da palavra de Deus. Quero convidar você a ler comigo, porque a Bíblia é extremamente rica para a gente lembrar, estudar, meditar, pensar a respeito dela. Veja o que diz a Bíblia a partir do versículo 1 do Salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E nós lembramos aqui a figura da corça que precisa da água para a sua sobrevivência, no sentido de hidratação e de alimentação. Ela também precisa da água porque ela se esconde dentro d'água dos seus predadores. E tem uma questão curiosíssima. A corça, quando não hidratada, ela exala um odor e esse odor atrai os predadores. Então, essa é a figura da corça que precisa estar bem lembrada. O versículo 2 nos conecta com a nossa necessidade da água. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É a conexão da corça sedenta com os seres humanos, homens e mulheres de Deus, sedentos da presença de Deus. Lembramos da figura da água viva que Jesus nos trouxe, que é capaz de saciar a nossa sede, mais do que isso, fazer o que dentro de nós jorrem águas vivas, rios de águas vivas, ou seja, a ação maravilhosa de Deus. E aqui mostra a distância do salmista da casa de Deus e a necessidade de estar na presença de Deus. Versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? A lágrima como alimento, é aquele momento de fundo de poço, aquele momento sofrido em que a gente passa, e dentro da história dele, ele ouve as pessoas dizerem para ele, apresentando a circunstância da vida dele, dizendo, cadê Deus? Onde estava Deus quando isso aconteceu na sua vida? Onde está Deus enquanto você passa por essa circunstância? E aí você lembra da figura do resultadista, que é uma figura perigosíssima. É quando a gente analisa a presença de Deus ao nosso lado, se tudo vai bem. Então, está tudo indo bem? Deus está com você. Quando não está bem, a sensação que as pessoas que não conhecem a Deus e apontam para a gente é que Deus nos abandonou. Só sabe que Deus não abandonou aquele que, ainda que esteja atravessando deserto ou dentro daquela fornalha de fogo ardente, ainda se sente na presença de Deus, sustentado por Ele, apoiado e pacificado pelo Senhor. Versículo 4. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa.
salmista lembra, traz à memória. E ele lembra da festa, da euforia, da celebração. Veja como é importante a gente trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Continua o texto bíblico, versículo 5. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Chegamos ao versículo 6, e a partir dele é a leitura que eu convido você para ler junto comigo, por favor. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar, um abismo, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, não é verdade? Essa primeira parte aqui, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista descreve, a partir do versículo 6 e 7, um texto inspirado pelo Espírito Santo, em uma frase, o seu estado emocional. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. O abatimento tem as razões todas que nós já observamos hoje aqui, e cada um de nós tem as suas razões para o abatimento. O abatimento de alguém é percebido pelo semblante. O nosso semblante cai. É muito comum, quando a gente encontra alguém que a gente conhece, que a gente tem intimidade, a gente percebe que o semblante da pessoa está abatido, que a pessoa não está bem. Pode ser um motivo qualquer e pode ser um motivo profundo, desses que o texto nos apresenta aqui e agora. O abatimento pode até ser disfarçado com maquiagem, com uma negação, com uma máscara. A gente pode disfarçar o abatimento. A gente só não pode deixar de tratar o abatimento, ou a raiz dele. A gente pode não querer que as pessoas saibam como a gente está, e ninguém é obrigado a ficar contando a sua vida para ninguém. Ninguém é obrigado a dizer para as pessoas pelo que tem passado. As nossas dores são nossas, e a gente pode não querer contar as nossas dores para alguém com quem a gente não tem muita intimidade. Embora você saiba que tem pessoas que têm uma facilidade enorme, né? As pessoas abrem a vida delas assim. Há pessoas que abrem as suas vidas com uma facilidade impressionante. E há também aquelas pessoas que são extremamente fechadas e não conseguem, nem com muita insistência, dissolver um pouquinho esse gelo que muitas vezes nos impede de ter um relacionamento mais próximo. A única coisa que não pode é deixar de tratar. Porque quando nós não tratamos a raiz do abatimento, nós podemos ter um problema grave. E esse problema é que o abatimento pode nos prejudicar emocional, física e espiritualmente ainda mais. O abatimento é como uma pessoa que fica reclusa, ela se fecha. E nesse processo de ficar fechada, ela pode inclusive fechar as portas para uma conexão com o próprio Deus. O texto nos chama a atenção para algo precioso, maravilhoso, dentro desse Salmo 42, o versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. E aí ele nos leva a lembrar, e diz assim, lembro-me, portanto, de ti. Lembro-me, portanto, de ti. Os inimigos, como ele chama, os adversários, estão falando e repetindo para ele o tempo inteiro. Chega a dizer, dizendo, teu Deus onde está? Mas ele traz a lembrança da presença de Deus com ele. Lembro-me, portanto, de ti. Enquanto ele vai sendo puxado de um lado para o outro como uma correnteza. Não sei se você já teve a terrível experiência de estar de carro
E quando você está de carro e inunda a rua, a avenida, e você é conduzido, na verdade você começa a aquaplanar, né? O carro vai e você não sabe exatamente para onde vai e como é que chega no final. O momento de abatimento desse que aqui está é um momento de enxurrada. É um tempo desse onde há uma inundação e ela vai nos conduzindo, onde a gente perde o controle. Mas nós precisamos nos lembrar de trazer à memória a presença de Deus e lembrando da nossa experiência com o Senhor. A ideia que o texto nos apresenta é trazer à mente, ao coração, a presença de Deus e sendo pelo Senhor ministrado espiritualmente. Existe uma oração que eu aprendi a fazer no momento de dor na minha vida. Naquele momento que você não sabe orar como convém, em que você não tem palavras para expressar qual é a maneira adequada. E aí você começa a ter uma busca de Deus e pedir ao Senhor: Senhor, ministra ao meu coração o que eu mais preciso. Porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Nós sabemos pedir o que queremos, mas nem sempre sabemos pedir o que precisamos. Por isso que é orar dizendo assim: Senhor, ministra ao meu coração o que eu mais preciso. Eu estou me submetendo à ministração de Deus para algo que eu não tenho controle. A situação do abatimento, dessa enxurrada que aqui está, é aquele instante onde você não sabe para onde vai, onde você necessita desesperadamente da direção de Deus, da condução dEle, da boa mão do Senhor a te sustentar, a te segurar, a te controlar. Lembro-me de Ti, lembro-me de Ti. E nessa lembrança de Deus, da caminhada com Ele, nós vamos sendo ministrados espiritualmente pelo Senhor, a ponto de sermos conduzidos pelo Senhor em segurança. A nossa caminhada com Deus é lembrada, e é lembrada de forma especial quando nós temos que parar. Quando nós temos que parar. Incrível que para nós hoje, parar é sinônimo de doença, de problema. Porque, em geral, nós só paramos quando somos parados. A tendência da gente tem é de tanta aceleração da nossa vida. Nós estamos sendo empurrados para mais um passo e mais um passo. As pessoas exigem de nós agilidade para tudo. O nosso tempo está sendo cada vez mais instantâneo. A gente não para porque quer parar, a gente para porque é parado. E, normalmente, quando a gente é parado porque está atravessando um problema maior. Só que, nesses momentos em que nós paramos, ou quando nós estamos nessa enxurrada e nós nos lembramos, nós podemos lembrar da nossa caminhada com Deus e relembrar histórias, experiências vividas na presença do Senhor. Quando você lembra da história de Jacó, da Bíblia, saindo de sua casa, indo para aquela outra terra, há uma parada. Naquela noite ele tem um sonho, ele tem uma visão extraordinária, os céus se abrem, e aquela experiência da escada de Jacó é uma experiência que marca a vida de Jacó para sempre. Ele vai sempre se lembrar daquele momento como aquele impacto precioso de Deus na vida dele. A gente precisa trazer à memória a nossa experiência com o Senhor. E a gente não pode terceirizar a experiência com Deus é a nossa experiência pessoal com Ele. É quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e o Pai que nos vê em secreto se manifesta e se revela a nós. É a nossa experiência de oração ou de louvor na presença de Deus. É aquele texto bíblico que você vai ler e ao ler o texto bíblico o Senhor abre o seu coração e ministra a sua vida. Essa experiência vai nos acompanhar para sempre. Mas não pode ser terceirizado. A experiência é pessoal. Certa ocasião, uma pessoa que eu conhecia bem começou a dar um testemunho que eu tinha certeza que não era o dela. E foi a primeira vez que eu vi alguém roubando o testemunho do outro. Eu nunca tinha visto isso. E não é dos bons, não. Ela chegou na frente de um monte de jovens e disse: meus irmãos, eu fui no cemitério meia-noite.
Falei, não foi. Essa aí não foi, não. Aí eu entrei, falei, é ruim, passou na porta, saiu correndo. Aí eu pulei o muro, falei, essa história está ficando animada, né? Aí eu fui lá no túmulo, falei, duvido, Deodó. Aí eu abri, o resto eu te conto depois do jantar. Ela contou. E terminou o testemunho, eu chamei ela num canto e falei assim, você colou de quem esse testemunho aí? Depois de apertar mais um pouquinho, ela me contou de quem era. E eu disse, de que vale viver do testemunho do outro? Se não é nosso, se não é a nossa experiência, se não é a nossa experiência pessoal com o Senhor, Deus nos abre as portas para que nós tenhamos a nossa experiência, a nossa caminhada com Ele, para nós vivermos na presença dEle, experimentarmos ali, na presença do Senhor, a gloriosa presença de Deus que enche o nosso coração de paz e de alegria, que a despeito dos tumultos, das adversidades, dos problemas que se passam na nossa frente, nós podemos clamar ao Senhor e, apesar de tudo isso, sentir dentro de nós a paz de Deus que excede a todo entendimento. Como é bom no meio da enxurrada, da inundação, sendo levados de um lado para o outro, ainda assim, sentimos a paz de Deus que vai nos consolar e nos confortar. A nossa caminhada com Deus é essa caminhada de contínuos movimentos espirituais que não nos deixam esquecer das incríveis experiências. Não é ir no baú e abrir aquele livro amarelado, sabe, aquelas folhas amareladas, empoeiradas, daquela experiência vivida em 1519, não. É a experiência de 1519, mas a experiência de ontem, a experiência de hoje, e se preparando para a experiência de amanhã. Se nós não tivermos experiências pessoais com Deus diariamente, continuamente, constantemente, nós vamos ter que viver da experiência alheia, e nenhum de nós vai ficar em pé, espiritualmente em pé, se não tivermos profundas experiências com o Senhor. Quantas vezes você pode abrir a sua Bíblia na sua casa, abrir a sua Bíblia, ler a palavra e sentir Deus falando diretamente com você, a ponto do seu coração ser quebrantado espiritualmente, a ponto das lágrimas rolarem dos seus olhos, a ponto do seu coração ficar aquecido, e você ali no silêncio, nem diante de mais ninguém, a não ser diante do Senhor, ser ministrado profundamente pelo Senhor. Quantas vezes é a nossa oração, nós começamos a orar por um assunto e Deus nos conduz para outro, e no meio daquela oração o Senhor começa a mexer na sua vida, e você começa a confessar a Deus seus pecados, e pedir a Deus a graça, a misericórdia e o perdão dEle. Quantas vezes é um louvor que nós começamos a cantar como quem está cantando qualquer música, mas aí você sente a presença de Deus, o Espírito Santo vai se movendo e vai ministrando a sua vida, e nós vamos às lágrimas sozinhos na presença de Deus. Quantas vezes essa experiência vai nos acompanhar? É dessa experiência que eu falo, que nós vamos nos lembrar no momento da correnteza, no momento da inundação, no momento em que a situação fica adversa, em que nós nos encontramos ali, precisando nos lembrar de quem? Portanto, me lembro de ti, é do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Porque no final da nossa vida, somos só nós e Deus. Podemos estar cercados de uma multidão, gente de todos os lados. Como é bom ter amigos, não é verdade? Como é bom ter amigos. Ser amigo de Deus é um privilégio. No final, somos só nós e Deus. Quem tem histórias para contar, consegue vivê-las e revivê-las à medida que as conta de novo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Diz o Salmo, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. As referências geográficas estão associadas às águas do rio Jordão, da cadeia montanhosa do Hermon, onde nasce o rio Jordão. Mizar é a menor, só que ela é extremamente frutífera, como o texto bíblico nos apresenta.
Você já sabe que esse salmo começa com a figura da corça sedenta que precisa de água para viver e sobreviver. O texto declara a sede de Deus que caracteriza o ser humano. Então você tem a figura da fonte da água que desce. Há desertos imensos no Oriente Médio. Estive 3 vezes em Israel. É impressionante quando você atravessa Israel, entra na Palestina e você vai a lugares como Jericó, Qumran, Massada. Você vai no Mar Morto, que é um lugar excelente para você tomar um banho, maravilhoso, uma cena extraordinária. Mas é incrível ver os desertos. E nos desertos tem muitos beduínos. Eles usam as roupas fechadas, a maior parte deles usando roupa preta. Eles passam, e quem já viu o filme fica meio assustado, a gente passa até um pouco rápido, e eles estão ali, deserto, 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 oásis. Aí você chega perto, um oásis, um lugar lindo, verde extraordinário, frutas, árvores, gente alegre andando de um lado para o outro. Deserto, 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 oásis. Sabe qual a diferença entre o deserto e oásis? Água. A água. A água que faz a diferença entre um lugar fértil e um lugar deserto. Conecta agora as coisas. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, para se hidratar, para se alimentar, para se esconder e para se proteger, nós temos sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. À medida que nós somos hidratados, alimentados, à medida que nós tomamos dessa água, nós deixamos de ser o terreno desértico, que não produz frutos, e passamos a ser o oásis, para a glória de Deus, para que a nossa vida seja uma vida frutífera, apesar de todo o deserto que está ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Versículo 7 é uma espécie de flash das lutas vividas. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam por sobre mim. Ele fala sobre essa correnteza, essa verdadeira catarata que aparece ali, descendo em forma de ondas que vão abatendo a sua alma, lembrando das suas tristezas e das suas lutas. Mas finalmente chegamos ao versículo de número 8. Ele começa com uma conjunção adversativa. Eu sou apaixonado por conjunção adversativa, porque ela muda a história, não é, Simone? Ela muda a história. Conjunção adversativa, vírgula, é outra coisa extraordinária. O texto muda completamente quando você tem uma vírgula, mas a conjunção aqui, ela apresenta uma mudança na história. Nós estamos falando sobre abatimento, sobre sofrimento, aí vem um salmista e diz, contudo, o Senhor durante o dia, leia comigo, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Observe o equilíbrio entre assimilar as dores e não ser dominado por elas. Assimilar as dores e não ser dominado por elas. Entre ver a vida como ela é, mas seguir sob a bênção de uma visão espiritual que nos faz viver pela fé. O Salmo fala de misericórdia diariamente. E a gente lembra de Jeremias dizendo que as misericórdias do Senhor, quem lembra? São a causa de não sermos consumidos. Por quê? Cada manhã, diariamente, a misericórdia do Senhor. Mas veja que o texto nos traz essa ideia de que eu estou passando por uma luta muito grande, mas a misericórdia do Senhor tem me sustentado. Eu só estou de pé por causa da misericórdia do Senhor. E quando passar essa luta, as pessoas vão dizer assim, como é que você aguentou? Que você é uma pessoa forte. E quem sabe o que de fato aconteceu, vai dizer, eu não sou forte, eu fui fortalecido ou fortalecida pelo Senhor. Deus me sustentou, a misericórdia dele me alcançou. É por isso que perto de Deus qualquer problema é pequeno. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor nos sustenta.
A misericórdia do Senhor nos ampara, e o texto diz que a misericórdia do Senhor é concedida a ele durante o dia e a noite. A noite não é fácil. A noite não é fácil. Para muita gente, a noite é o período mais complicado, mais sofrido, mais difícil que tem. Mas diz o texto bíblico que à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. E aí você pensa nesse tipo de intimidade com Deus, nessa construção desse relacionamento com o Senhor que nos leva a descansar na presença dEle, a despeito de todas as dores da vida. Todas as dores. Eu separei 3 textos bíblicos aqui para lembrar a gente em quem a gente confia, em quem a gente espera e quem nos faz descansar. 3 salmos, 3 textos. Salmo de número 3, versículo 5, você conhece bem. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Deito-me. Tem gente que pega no sono e deita, não tem isso não? Tem gente que dorme e deita. Nem sabe o que aconteceu. Não sabe como foi parar naquele leito, que é o quarto, a cama. Não sabe o que aconteceu. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor... A convicção é que o sustento é de Deus. Então é o seguinte, olha, eu já fiz a minha parte. Eu não tenho que fazer mais nada, eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que agora que deitar e descansar. O Senhor me sustenta. O Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito... Olha, esse logo aqui é uma alegria enorme quando você vê o logo aqui, não é verdade? Porque isso é tão difícil, não é verdade? Tem gente que, volto a dizer, tem gente que dorme e deita, agora tem gente que o logo demora a chegar. O logo é logo mais mesmo, né? Diz assim, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ele estava cercado de inimizade, adversários, adversidade. Milagre. E o último, o 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Foi o pastor Davidson que me apresentou o versículo. Já estava na Bíblia há muitos anos, mas ele que me mostrou. E ele me mostrou, leu para mim, leu na igreja. Eu peguei aquela e falei assim, é para a minha vida. Passou um tempo, meu pai precisou ser submetido a uma intervenção cirúrgica, de abertura de peito. E eu fui para o quarto, passei lá com ele a noite anterior e depois as outras também, quando abriu, né, a UTI, depois da UTI. Mas eu lembro que naquele dia de manhã, antes da operação dele, eu lembrei muito desse texto. Aí eu li para ele, falei, pai, vou ler um texto com o senhor. Deus que me lembrou. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Operação de manhã, né? De manhã te apresento a minha oração. E depois, fico esperando. E essa espera não é uma espera com ansiedade. Fico esperando. Deus está fazendo a obra dele. Vamos esperar. Tem coisa que está no nosso controle, tem coisa que não está. Tem coisa que a gente pode fazer e não faz. E o que a gente não pode, quer fazer. Não sei se é o seu caso. Ainda que os insultos e as opressões sejam incessantes, porque ele volta a falar de onde está o teu Deus, é o que os inimigos fazem, a pressão que existe o tempo inteiro sobre ele, todo esmagado aqui por essas pressões todas, e as pessoas perguntam, teu Deus onde está? São aqueles resultadistas, né, na expectativa de que se está tudo bem com você, o mérito é seu, se está tudo mal, Deus te abandonou. Como é comum isso hoje, né? Como esse texto se aplica à nossa realidade e pode até se aplicar à própria mentalidade da gente. Ao ter sido ensinado, ou ter ouvido de alguma forma, que a nossa vida tem que ir sempre bem, dar tudo certo, e vai dar tudo certo, como se a nossa vida tivesse restrita ao lugar onde nós estamos. O versículo 11, para encerrar. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
a Ele meu auxílio e Deus meu. Nem o abatimento da alma, nem as perturbações internas ou externas são capazes de enfrentar a esperança que nasce em Deus. Assim como as águas nascem no Monte Hermon, e correm o Hermon e aquela cadeia montanhosa, e pode chegar até o rio Jordão e trazer vida aos lugares que ali estão. Assim como a água chega a um oásis e faz dele um lugar frutífero, belíssimo, verde, extraordinário, que corta aquela aparência ou aquela paisagem desértica, seca. A água chega à nossa vida, como essa esperança que inunda o nosso coração, na qual nós precisamos nos banhar, porque é uma esperança que nasce em Deus e não nas circunstâncias. É uma esperança que nasce da presença de Deus, naquela reflexão, na lembrança da nossa experiência com o Senhor. E se eventualmente você nunca teve uma daquelas experiências que eu fui citando para dar exemplo para você, é hora de buscar essa experiência apaixonada na presença de Deus, essa experiência intensa, verdadeira, fervorosa, essa experiência que quebranta o coração da gente, essa experiência que nos leva a fechar os nossos olhos e declarar a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor. O Salmo 42 é o Salmo da esperança, apesar de tantas vezes nos falar de abatimento, nos mostrar a tristeza do povo de Deus, os questionamentos dos que estavam ao redor: onde está o teu Deus? E ele sentir saudade da casa de Deus, saudade de estar com os irmãos e as irmãs, saudade de celebrar com alegria, saudade. Muitos textos bíblicos nos mostram o caminho da esperança. Eu quero terminar com textos bíblicos, mas vou citar antes C.S. Lewis. Uma frase: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Deus está preparando a gente para algo extraordinário. Você deve ter ouvido essa frase: as dificuldades nos fazem mais fortes. Nós somos fortalecidos pelo Senhor. Alguns de nós têm marcas de guerra. Eu tenho. Marcas de guerra devem ser lembradas não com a tristeza, mas com a alegria, porque nós sobrevivemos à guerra. As marcas de guerra refletem que Deus tem um propósito para nós, que Deus tem planos para a nossa vida. Uma vez, num ofício fúnebre, um pastor disse a seguinte frase: eu não me pergunto por que isso aconteceu, eu pergunto por que não foi comigo. Se eu estou aqui, é porque Deus quer usar a minha vida. Se nós estamos aqui, é porque Deus quer usar as nossas vidas. O abatimento vem, mas ele não vai nos controlar, nós vamos enfrentá-lo. E nós vamos enfrentá-lo com a presença de Deus. Nós vamos pegar o nosso abatimento, a nossa tristeza, a nossa luta e colocar plenamente na presença do Senhor e receber da parte dEle a esperança. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
A ressurreição de Jesus é a maior ativação da nossa esperança. Caminhe comigo aqui. Vamos juntos a Jerusalém. Vamos tomar um café em Jerusalém. Jerusalém antiga. A cidade velha. A velha cidade. Olha lá no alto do monte. Lá no Gólgota. Tem 3 cruzes. Está vendo? 3 cruzes. Nós vamos olhar. E os adversários da cruz vão dizer: perdeu. Foi derrotado. Os favoráveis ao cristianismo vão dizer: perdemos. Acabou. Acabou, gente. 3 dias depois, ao 3º dia, ele ressuscitou. E ele vivo está. E porque ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. O nosso maior fator de esperança é a ressurreição de Jesus. Ele nos leva a crer no amanhã e a viver plenamente o dia de hoje com o nosso coração cheio de esperança. Salmo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A murmuração, a reclamação, os insultos que nós ouvimos, os questionamentos que nós apresentamos, nada é mais importante que a nossa espera silenciosa no Senhor. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. É desse jeito que Deus vai nos levantar e vai nos usar para levantar outras pessoas. Sabe por quê? Porque nós não recebemos uma palavra para ficar com a gente. Uma palavra que a gente recebe é uma palavra que a gente tem que compartilhar. Você pode não saber, mas há pessoas com quem você vai encontrar, presencialmente ou não, e que elas precisam dessa palavra, precisam de ouvir dos seus lábios, e através da sua vida, uma palavra para gerar esperança, mas não é palavra de autoajuda, não é, ei, vai dar tudo certo no final, ei, tem uma luz no fim do túnel. Não, o que gera esperança é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar juntos? Posso pedir para você ficar de pé? Vamos apresentar todos esses assuntos diante de Deus em oração. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Nem o abatimento da alma, nem as perturbações internas ou externas são capazes de enfrentar a esperança que nasce em Deus. Como as águas do Jordão regam a terra, gerando vida e saciando a sede. Pai, o Senhor sabe como nós estamos, como cada um de nós está. Ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos. Que nas horas do abatimento, da tristeza, o Senhor nos lembre, porque o salmista nos leva a lembrar do Senhor, o Deus da nossa vida, que nos conhece desde antes do nosso nascimento, que nos viu quando ainda éramos uma substância sem forma, que nos amou antes do nosso primeiro chorinho, que nos protegeu, que nos preservou, que nos sustentou e nos deu uma missão, um propósito de vida. Pai, obrigado
por nos mostrar que além do que estamos vendo, há um lugar de esperança para nós. E que aqui estamos porque temos uma missão. E essa missão será vivenciada por nós. Encha cada um de nós, ó Deus, tirando a gente do abatimento, tirando a gente das pressões pelos resultados. Leva cada um dos teus filhos e filhas a desfrutarem daquele tempo de oração, de leitura da palavra, de louvor, de testemunho, de compartilhar a sua própria história pessoal, sem se beneficiar da fala do outro, ou se apropriar do discurso alheio, mas vivendo ali mesmo a sua intimidade, contando a história na primeira pessoa do singular. Pai, nós queremos caminhar dessa forma, com simplicidade, pés no chão, mas coração no céu, pés no chão, sabendo da realidade, da dificuldade que nós assimilamos, mas não deixando que isso ocupe o lugar central da nossa vida, porque o lugar central da nossa vida é a esperança ministrada pelo Senhor ao coração da gente. Pai, oro pelos meus irmãos e minhas irmãs, para que cada um deles tenha a sua própria experiência pessoal contigo. Oro, Deus, pela cura dos enfermos e lembro de pessoas queridas que são apresentadas diante do Senhor e quero trazer ao coração da gente o paizinho da Simone, o Senhor Salvador. Que o Senhor o abençoe naquele leito de hospital, em nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, aqueles que também estão internados ou estão em casa em tratamento. Que a bênção da cura seja derramada sobre eles em nome de Jesus. Visita nossos amigos, pessoas amadas sobre quem nós temos pensado e orado, que a bênção do Senhor acompanhe, alcance essas pessoas. Nós queremos orar por todos os povos do planeta e queremos lembrar do povo de Cuba, nesse momento especial da sua história, que o Senhor abençoe aquela população querida. Cuida, Senhor Deus, do nosso país, de todas as questões que precisamos resolver na nossa cidade, estado, país e no planeta. Nós oramos, ó Deus, por novas portas de emprego, novas portas de negócios, lícitos, honestos, justos, abençoados, que seja uma bênção na vida do teu povo, Pai. Oramos pelas nossas famílias e nós clamamos ao Senhor pelo fortalecimento dos laços conjugais, alianças realizadas, forjadas na presença do Senhor. Oramos pelo relacionamento dentro de casa, pais e filhos, familiares como um todo. Pai, ajuda-nos nesse tempo tão difícil de adaptação a tantas novas questões. Oramos pela nossa igreja, Pai. Oramos hoje de forma especial pelos nossos diáconos, que o Senhor abençoe o nosso time de diaconia e misericórdia. Continua a usar os teus filhos para que o nome do Senhor seja glorificado por meio de todo o trabalho de misericórdia que é desenvolvido pela nossa igreja por meio do time de diaconia. Oramos, ó Deus, pela saúde espiritual da nossa igreja, pela saúde financeira da nossa igreja. O Senhor sabe tudo o que nós precisamos. Oramos também por todas as demais igrejas, para que elas também sejam sólidas espiritualmente e possam ser saudáveis também financeira e materialmente. Dá, Senhor Deus, que a bênção do Senhor alcance os nossos povos e alcance os nossos missionários no país e fora dele, para que a obra da evangelização alcance tantas outras pessoas, para que outros tantos possam ser quebrantados e conheçam o maravilhoso Evangelho de Jesus, que apesar de todas as pressões da vida, mantém os nossos olhos cheios de esperança. É assim que nós oramos, crendo e agradecendo, em nome de Jesus. Amém.